Hoje nós leremos a partir do versículo 11, uma parábola conhecida do filho pródigo. Mas antes de ler essa parábola, deixa eu fazer um pequeno resumo, do que tem acontecido. Jesus Cristo está no seu momento, ele está apregoando para multidões, ele está revelando as boas novas. Jesus está dizendo para aquela comunidade local ali, o seio da igreja, ele está dizendo que ele não veio para tirar a lei, mas ele veio para cumpri-la, e ele vem dizer que está tudo mal interpretado, não é daquela forma. Jesus está dizendo que há um Pai misericordioso no céu. Jesus está dizendo que há um Deus criador, que há um Deus que se importa com você e que há um Deus que está disposto a pagar e a ir até os confins da terra atrás de uma única ovelha perdida. E essa única ovelha pode ser a mim, pode ser a você. Então o recado que tem sido dado é que existe um Deus que, não importa o quão longe você e eu estejamos, Ele pagou o preço, Ele está indo atrás, Ele nos amou em primeiro lugar. E obviamente o conflito acontece a partir do momento que ele começa a colocar isso ao longo dos seus anos aqui, e ele cria então uma desavença com aquele grupo que teoricamente deveria estar fazendo isso, mas não está, que são os fariseus. Então o conflito ideológico, filosófico acontece, e existem embates entre fariseus e Jesus. Eu queria ler um deles aqui, que está lá em Mateus, guarda Lucas, está lá em Mateus, capítulo 23. Eu vou ler só até o versículo 13. Tá? Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, veja que é o mesmo contexto, apesar de estar em livros diferentes, veja que o cenário, o pano de fundo é o mesmo, é Jesus em público falando às multidões, e naquelas multidões tem de todo mundo, tem de todos. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, veja que papo leve esse papo. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra dos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Gostam de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só mestre há entre vocês. E todos vocês são irmãos. Presta atenção nisso. Todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O último versículo dessa leitura. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo.
Jesus a dizer que Deus está se aproximando, que Deus está indo de encontro ao pecador, Jesus andando com leprosos, falando com mulheres, falando com prostitutas, ele mesmo é julgado segundo o crivo dos fariseus, e aí fica claro quando a gente pensa um pouco sobre o que Denis tem falado, associado a essa passagem, está claro que Jesus está num embate filosófico acerca de uma condição humana chamada hipocrisia. A hipocrisia leva ao julgamento, e o julgamento inequivocamente leva as pessoas a uma ausência de misericórdia. Ponto. Essa é a questão. Ufa, ainda bem que eu não sou igual um fariseu. Será? Agora volta lá para Lucas 15. Tenha paciência comigo, que eu vou fazer a leitura novamente. E é um pouco longo. 15, 11. Jesus de novo, não necessariamente no mesmo momento, mas estava falando para uma multidão. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Camarada passando fome. Caiu em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Quer saber? Me porei no caminho de volta a meu pai, e eu vou dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi contra o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Um pai cheio de compaixão correu de volta para o seu filho. Filho esse que tinha o abandonado, que tinha pegado os seus bens, construído em terra, requereu herança em vida e gastou. Mas o pai, cheio de compaixão, foi ter com ele. O filho disse: Pai, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, a melhor comida, vistam nele, colocam um anel no seu dedo e o calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, alegrai-vos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo aí? Ele respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai, misericordioso, saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, você mata um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre esteve comigo, e o que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão. Alegra-se, porque ele estava morto, voltou à vida. Estava perdido
e foi achado. Ufa, ainda bem que eu não sou o filho pródigo. Será? Não sei se eu arrisco, vou arriscar. Existe uma coisa na filosofia chamada pulsão de vida, pulsão de morte. Hábitos, desejos, impulsos, forças que não se entende de onde vêm. A força de um pensamento, ninguém a contém. O estalar da consciência, ninguém sabe de onde vem. Aquele pensamento abrupto que brota em meio ao nada é uma força vital. Agora diga, seja sincero no seu coração. Eu vou fazer o meu juízo aqui. Quantos de nós se identifica com o filho mais velho? Porra. Eu tô na igreja desde os 12, né, mano? Tô trabalhando aí, Deus, tô servindo, toco violão. Só que eu só fui entender que eu sou um miserável como um filho pródigo há poucos anos, porque eu estava arraigado na minha hipocrisia. E eu fui entender que, na realidade, o que Jesus tem tentado mostrar para a gente, quando diz que somos todos irmãos, é que todos nós, num nível ou no outro, nós somos filhos pródigos e nós somos filhos mais velhos. Talvez a minha dificuldade, a minha pulsão, o meu elan não vá na direção do seu, mas ele existe. Então a questão é, por que nós fazemos juízo de valor e por que nós nos aproximamos numa postura de como se fôssemos o filho mais velho, enquanto que nós devemos olhar para o outro e dizer, a diferença entre mim e você talvez seja a oportunidade, é que eu ainda não tive a oportunidade de roubar. Se eu tivesse, eu te roubava. É porque eu ainda não tive a oportunidade de cometer o adultério, mas a vontade eu tenho, o sonho eu tenho. No meu esconderijo, no meu mais profundo ser, onde ninguém entra, onde eu estou ali sozinho no meu inconsciente, as minhas fantasias divagam. E eis que eu faço juízo de valor do meu irmão pródigo, que teve a coragem de sair e fazer. A única diferença é que eu não tive a coragem, mas a pulsão está dentro de mim. A podridão, ela é inerente a mim. Os fariseus colocavam coisas sobre os outros, mas eles mesmos não faziam. Eles diziam que tinham que ser por ali, mas no escondido o coração não estava. Num dado momento fala, vocês estão podres por dentro, porque eu, Jesus, o Deus encarnado, sonda os corações, e vocês são podres. Vamos parar de falar de filosofia, vamos falar de vida real. Uma vez, eu estava numa igreja e nós chamamos um pessoal para jantar com a gente. A gente abriu um vinho. Que momento tenso, porque era proibido beber. Tá, também, você respeita, proibido beber, mas não é proibido beber para mim, porque eu não entendo isso da Bíblia. Abrimos um vinho e ficou aquela tensão, aquela coisa esquisita, foi um burburinho, bibi. Mas, sabe o que aconteceu? A igreja estava recheada de adultério. Fulano separou, que foi com ciclano, fulano saiu da igreja, fugiu com um fulano. Quer dizer, beber não poderia, mas está escondido na casa da irmã e do irmão, no secreto pode. É disso que eu estou falando, de vida real. Eu estou falando que nós precisamos nos relacionar com os outros com a baseado numa misericórdia do entendimento que nós também somos daquela forma.
Talvez eu não tenha dificuldade com adultério, talvez eu não tenha dificuldade com dinheiro, mas eu tenho dificuldade com um negócio chamado pornografia. Sou viciado nesse negócio. Aí você se relaciona com o outro, você fala de Jesus para o outro, você se comporta com o outro. Espero que você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer. Como se você estivesse acima disso tudo. Como se você estivesse acima da dificuldade do outro. É por isso que a gente não tolera quem fuma na igreja, a gente não tolera quem bebe na igreja, a gente não tolera quem tem relações homossexuais na igreja, a gente não tolera nada. Isso aqui é um lugar sacro, santo. Só pode subir aqui em cima quem é bom. Quem não tem pecado. Só pode pregar aqui quem é perfeitinho. Não. Cada vez mais faço exercício do autoconhecimento, do conhecimento da coisa mais profunda que te move, dos seus anseios, daquilo que está lá dentro, e começa a julgar o outro, começa a entender o outro para produzir misericórdia. Misericórdia. E sabe onde é o seio mais hipócrita? É a nossa casa. A nossa casa é o seio mais hipócrita. Por quê? Porque é onde a gente se sente no lugar de educar, a gente se sente no lugar de ser exemplo, mas a esposa, o marido, o filho, realmente ele vê quem você é. Ele alinha o discurso com comportamento. É o lugar mais hipócrita. Eu tenho aprendido o quão hipócrita eu sou quando eu vou, talvez, educar minha filha. Quando eu vou falar com a minha esposa. Ela está aqui, pode levantar e falar se eu estou mentindo. De uns 4 anos para cá, quando a gente abandonou algumas hipocrisias sobre os nossos desejos, vontades, e aí tem uma palavra na psicologia que se chama recalque, reprimido, que tem de crente reprimido, não está no gibi. Aí o crente reprimido faz o quê? Ele dá o alívio da repressão dele do lado de fora, onde ninguém vê. É por isso que a gente vê tantas aberrações. Porque eu acho que é pecado se eu chegar para minha esposa e falar que eu tenho essas vontades. Eu acho que isso não está certo, isso não está certo. Aí o cara vai... Pum! Daqui a pouco está ali fora, fazendo besteira. Então, quando a gente entendeu que o ser... A gente já falou sobre isso. Que o ser é holístico. E quando Jesus fala... Eu estou no meio das prostitutas. Eu estou no meio dos leprosos. É com misericórdia que eu olho para todos os perdidos. E interessante é o seguinte, que Jesus, ele se mistura com todo mundo, menos com o fariseu. O fariseu, o negócio é mais embaixo. Ele tem com um, ele tem com o outro, mas o embate dele nunca foi: ei, sociedade poligâmica, ei, sociedade homoafetiva, ei, sociedade dos viciados, ei, você não sei o quê. Não, nunca chamou ninguém de podre, de sepulcro caiado, que você não presta, que para você vir atrás de mim você tem que abandonar seus hábitos pecaminosos. Não, ele só tem esse tipo de diálogo com os fariseus. Jesus, Deus, odeia a hipocrisia. É o que está dizendo aqui: Pai, eu fui, eu gastei, eu fiz, eu me arrependo, eu não sou digno nem de beijar os seus pés. Está aqui o caminho, está aqui toda a teologia e toda a filosofia cristã. Eu sou, eu não quero ser mais, eu não sou digno, dependo da sua misericórdia. Faz esse exercício todo dia, em todas as áreas da sua vida. Se reconheça, se analise, se permita
dialogue e que os frutos do Espírito Santo nasçam em você. O Evangelho não é, o poder de Deus não é questão de ser certinho. O poder de Deus é questão de originalidade, de misericórdia, de transparência, de coração sincero. Sempre foi. Sempre foi. Nenhum grande profeta, nenhum grande homem foi certinho a vida inteira. Davi, clássico exemplo, cometeu adultério e assassinato premeditado. Isso daria uns 20, 30 anos. Se fosse nos Estados Unidos, cadeia. Prisão perpétua para Davi. Está aí. Homem segundo o coração de Deus, alcançou o perdão de Deus. Teve as suas consequências? Óbvio que tem consequências. Se você cometer adultério, é óbvio que você tem consequência. Se você criar o seu filho num ambiente hipócrita, é óbvio que vai ter consequência, né? A gente está cansado de saber disso. Como que lideranças religiosas produzem filhos transtornados, reprimidos? Sabe? Todo mundo aqui já tem barba branca, já dá para a gente saber esse tipo de coisa, né? Agora, se o teu filho, se a tua esposa, se o teu irmão vê sinceridade e não demagogia ou hipocrisia, acredita em mim, isso é a grande pregação de hoje. A teologia de hoje é essa. Porque assim, de coach, de falsidade, de hipocrisia no Insta, no Face, em tudo quanto é lugar, isso aí já está recheado. Agora, chegar e falar, eu sou isso, eu sou aquilo, Deus tem misericórdia de mim, Jesus está aqui para mim e para você, tortinho mesmo, desse jeito. É assim que a gente segue. Amém? Amém. Deus, muito obrigado porque o teu plano não se baseia na perfeição. Muito obrigado porque o Senhor não é um Deus que coloca uma prova e só passa quem tira A mais. Muito obrigado porque essa prova quem fez foi Jesus. Quem pagou o preço da santificação foi o teu Filho, pelo perdão dos nossos pecados. A nós cabe abandonarmos a hipocrisia, abandonarmos essas vestes pomposas, abandonarmos o andar nesta terra e obter elogios. A nós cabe despirmos. A nós cabe reconhecermos a natureza pecaminosa como a carne milita e, de certa forma, em um grau saudável, aceitação de quem somos, aceitação das nossas dificuldades, que nos leva a uma não conformação, mas a buscar de joelhos a tua misericórdia, sem vestir máscaras, nem para o irmão e nem para ti, Deus, que sonda os corações. Eu quero que o Senhor agora, em nome de Jesus, vá ao coração de cada um e que cada um possa então adquirir essa sensibilidade, a sensibilidade de que o tratar com o outro, seja no seio mais próximo da família, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, é sempre um olhar no viés da misericórdia. E isso é produzido porque quando nós olhamos para dentro de nós, nós vemos que não somos diferentes, que temos dificuldades na mesma área ou em outras áreas, que temos limitações. Não é porque estamos em lugar A, B ou C, rotulados por D, E, F, é que temos condições sequer de fazer algum tipo de juízo de valor, a não ser mostrar que Jesus é quem pagou o preço. E que se estamos de pé, é pelo amor e misericórdia dele. E o que ele faz nas nossas vidas, pode fazer em qualquer uma. Nós chamamos por esse plano, nós chamamos porque o Senhor nos amou primeiro, e é só por conta disso que ainda sobrevivemos, que ainda respiramos. Não somos tratados segundo os nossos pecados, porque nem mesmo o pecado pode nos afastar do seu amor, Jesus. Tem misericórdia de nós, como nós amamos servir a um Deus que, apesar de soberano, nos trata com esse absoluto reconhecimento e respeito
pelas nossas dificuldades, pequenez. Ou seja, nós entendemos que dignos nós não somos. Digno nós não somos. Nós estamos dignificados no seu sangue. E é só isso que ajuda-nos a entender isso. Ajuda-nos a entender isso. Em nome de Jesus. Amém. Eu li uma frase de Einstein. Einstein falou assim, se você não consegue explicar isso para uma criança de 6 anos de idade, é porque você não entendeu o conceito. Olha que exercício legal. Pega isso que você ouviu hoje e tenta explicar para uma criança de 6 anos de idade. Você vai fazer o exercício para ver se você entendeu mesmo. Amém? Amém?